Eu quero que a gente leia, e eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Pode pôr, bom, está aqui, né? Isso. Vamos ler o primeiro texto aqui. João 3,3. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, de Deus. 2 Coríntios 5,17, vamos ler? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 textos que a gente conhece bem, né? E esse terceiro aqui, de João 2, 9 a 10. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Você olhando esses 3 textos, o que você olha para eles e vê em comum nos 3 textos? São textos diferentes, são textos, às vezes, os 2 primeiros aqui eu posso até dizer com uma mesma tonalidade, mas o que tem em comum nos 3 textos? Como? Coisa nova. Jesus transforma, o que mais? Transformação, o que mais? Renovação, o que mais? Se você estiver aí na internet e quiser escrever também, escreva aí também o que tem em comum? O que mais? Coisa nova, transformação, renovação. Está tudo certo. Mas uma coisa que eu vejo em comum nesses 3 textos é mudança. Mudança. Jesus faz uma mudança extraordinária na física em transformar H2O em vinho. Algo nunca na história, antes na história, repetido novamente. Os 2 textos que nós lemos anteriormente. Ixi, espera aí. Parou aqui? Tanto o que isso. A conversa de Jesus com Nicodemos, e aqui eu consigo imaginar o choque que Nicodemos ficou num primeiro momento, né? E eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe de novo e ser criança de novo. E Jesus fala: mas você é mestre da lei, me vem com essa conversa? É claro que não, você tem que nascer do Espírito. E para ver o reino dos céus tem que haver uma mudança. E Paulo agora vai confirmar isso aqui, não é? Assim, quem está em Cristo, nova criatura é. O fato é que não dá para você ser cristão se não tiver uma mudança de vida. E o que vai evidenciar esta mudança é o fruto que você produz. É a sua fala, são as suas prioridades, são os seus pensamentos, não é? É aquilo que você deseja. Tudo isso vai ter que passar por uma metamorfose, passar por uma mudança, agora sobre o crivo da cruz, sobre o toque do Espírito na minha, na sua vida. O que eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre mudança, de uma forma geral, não apenas mudança de natureza espiritual, porque eu vejo que mudança é algo que todos nós passamos e enfrentamos e muitas vezes não sabemos lidar com elas. Muitas vezes nossa vida fica na lama ou fica rateando porque fomos surpreendidos por uma mudança e nos perdemos. E nos perdemos. Às vezes do nosso local de trabalho tem mudanças. Às vezes na sua família tem mudanças. Às vezes no seu corpo há mudanças. Às vezes somos surpreendidos por situações que vão indicar uma mudança que você muitas vezes não estava esperando, você não queria. E às vezes temos que lidar com elas. E às vezes não aceitamos, às vezes relutamos, às vezes temos sérios
problemas e dificuldades, né? Eu separei aqui algumas frases, né? R. Hooker disse: e amanhã não seremos o que fomos, nem o que somos. Alguém discorda do que ele disse aqui? Hoje você é uma situação, amanhã você já não vai ser mais o que você é hoje. Mudou. É muito interessante que cada dia que você vive, por exemplo, você está mais perto da morte. Já parou para pensar nisso? Cada minuto que passa é um minuto que você perdeu, mas é um minuto que se aproxima o dia da sua morte, o dia da sua partida. Às vezes a gente, ai meu Deus do céu. O rio nunca passa, você nunca vai pisar no rio e depois pisar na mesma porção do rio, porque já passou, já foi. A vida nossa, muitas vezes, ela é assim. L. Bourne disse: nada é duradouro como uma mudança, né? E às vezes vem mudanças em nossas vidas que, de fato, estava indo tudo bem. E às vezes na vida da gente vai ter um até, né? Ia tudo bem até que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu conheci fulano, fui ciclano, fez essa amizade, tomou essa decisão, tal, não sei o quê. E muitas vezes, né, a nossa vida muda, bagunça. Às vezes você tem que viver uma mudança, né, radical. Veja, eu tenho um amigo, uma ex-ovelha, que estava já com 9 dedos do pé em Portugal. Faltava o mindinho. Já estava quase tudo pronto. Eu só não sei se estava com as passagens compradas, mas até a data era fevereiro, para ir com a família embora a Portugal. Essa semana ele tem uma filha única, a filha dele deve ter 11, 12 anos. Aí me postou um vídeo, e a gente ainda brincou, né? Porque eu lembro quando eu pastoreei ele, e antes de ter a filha dele e tal, falava que queria ter 6 filhos, que não sei o que, olha, 6 filhos. Aí veio a Radassa e depois não teve mais, não sei o que. E conversamos sobre isso, e aí ele me manda um vídeo da esposa fazendo uma surpresa para ele de que ela estava grávida. Por um momento ele achou que era a filha de 12 anos que estava grávida. Você está grávida? Eu não, pai. Eu acho que o estado de choque, né? Aí só sei que agora mudou todos os planos. Já não dá mais para pensar em Portugal agora, não sei o quê, e revirou e reverteu, né? Uma criança pequena que está para vir, como é que fica toda essa incerteza? Irmãos, a nossa vida ela é dinâmica. E essas coisas podem acontecer. Um diagnóstico médio, alguma situação, uma demissão que você não estava esperando, uma transferência que não era o que você queria, e vão ver mudanças, né? A vida é repleta de mudanças, ou você se adapta a elas, ou deixa que elas te derrubem. E tem muitas pessoas atropeladas por mudanças. Tem muitas pessoas nostálgicas por um passado que foi, que mudou e que não vai voltar, e fica preso naquilo e não se adapta às mudanças, não se adapta ao hoje, não se atualiza, não se contextualiza, e vai nascendo uma amargura, vai nascendo uma situação, uma vida parada, não vai, não avança, parou. Você conhece alguém assim? Que tudo é no passado, naquela época, naquele tempo, naquilo lá. Você conhece gente assim? Veja, não quer dizer que o que ela está falando é mentira, que naquele tempo, naquela época, de fato era bom, não é isso. Mas eu vejo muitas pessoas que vivem do passado, relembram o passado, e é gostoso relembrar o passado, porque não tem nada para falar do presente. Não plantou, não cultivou, não tem nada. Exatamente porque não aceitou o que mudou, o que foi, o que aconteceu. Irmãos, mudanças são inevitáveis, nós temos que entender isso. Aceitando você ou não, e muito me admira você se olhar no espelho todo santo dia e não entender que está acontecendo uma mudança ali. Porque o nosso corpo muda. Você vai envelhecendo, vai vindo umas tal de pé de galinha do lado da gente aqui, né? uns olhos fundos, uns raios de uns cabelos brancos que falam que é luz natural, mas não é assim que funciona? Umas gordurinhas a mais, umas papadinhas daqui.
Né? Os adolescentes, então, é que vão se dando conta de, ai, uma espinha. Né? E Deus era tão cruel comigo na adolescência, que as minhas espinhas nasciam de quinta para sexta. Quando no sábado eu já estava pensando em dar aquele rolê para ver as gatinhas, estava aquele furúnculo aqui em cima, e não era uma espinha no rosto, no meu caso era rosto na espinha. Irmãos, eu fazia de tudo. Minha mãe não está online aí não, né? Eu dei uma olhada ali, não está, né? Ela está online? Ixi, não posso falar. Ele já está de passagem comprada, dia 20 está chegando, mas eu vou falar. Mas é coisa de mãe, né? Coisa de mãe. Ela via meu desespero. Mas não sei onde ela leu, quem falou, e nem sei se era simpatia ou não. Fica com a cara no vapor, depois pega a aliança e passa em cima. E o adolescente desesperado, né? Ia lá com a cara no vapor assim, pegava a aliança de ouro e... Mudança! Quem aqui não viveu a adolescência, né? Essas coisas terríveis, fica lá... Né? A mulher, a menina quando se torna mulher... Não é? O corpo mudando, e as mulheres uma vez por mês, né? Que fica mais sensível, fica assim, fica assado, ai, eu estou gorda, ai, eu estou assim, ai, não sei o quê, ai, ninguém gosta de mim, ninguém fala. As mudanças, o hormônio ali, aquela evolução do corpo. Mudança, a gente vive isso toda hora, todo momento. Nós não gostamos de certas mudanças. Não gostamos, é claro que não gostamos. Veja, o que é o nascimento? Uma mulher parindo um bebê, senão uma criança protestando, berrando, gritando, porque está sendo arrancada, expulsa de um lugarzinho que ela estava bonitinha, quietinha lá, envolta num líquido gostoso, sentindo o amor da mãe, o toque da mãe, aquele tudo lá, e agora aquele ar que eu tenho que respirar, o seu pulmão, que ela nem sabe como é que fazer, e chora, e protesta, e grita, e vai. O bebezinho está sofrendo uma mudança. Ele não pagou aluguel, está sendo despejado, vai embora, não é? E já começa, a nossa vida é assim. Mudanças muitas vezes mexem com o nosso porto seguro, mexe com o nosso senso de controle, de poder, e é isso que nos assusta. É isso que muitas vezes nos faz não aceitar mudança, quando a mudança que veio tirou você do controle, mexeu com o seu status de poder, com aquela situação toda, tirou você, colocou você na lona, te traz o que é incerto. Ninguém gosta de navegar no que é incerto, mas muitas vezes Deus estará por trás de certas mudanças, para tirar você da sua confiança e você confiar nele. E aí, irmãos, é o que eu penso, que algumas vezes nós não podemos lutar contra certas mudanças. Eu não aceito, não sei o quê, né? Você está esmurrando ponta de faca. Você está esmurrando ponta de faca. Vou dar um exemplo, os irmãos, né? Teve a reforma aí da Previdência, né? Eu não estou em idade para me aposentar. Sou muito novo ainda, sou quase um adolescente, sabe? Mas comecei a contribuir cedo. Já tenho 21 anos de contribuição, alguma coisa assim, né? Aí se é adolescente, você contribui desde antes de nascer, né? E agora com esse negócio da reforma da Previdência, eu fui entrar lá para ver com o meu cálculo de aposentador, eu vou ter que contribuir mais 24 anos. Você acha que olha a minha cara de feliz? Você acha que eu estou feliz, que eu estou contente? Agora, eu vou ficar lá esmurrando, vou ficar lá protestando, vou ficar amargurado? Bora fazer isso acontecer, bora trabalhar, bora contribuir, bora, né? Vamos embora. Mudou, mas vamos embora. Não posso ficar parado aqui, chorando, ai, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo outro, não é justo, ai Deus, ai não sei. Irmãos, não. Você precisa administrar e entender essas questões, porque a sua vida tem que seguir. Você tem que ir para frente. E aí eu queria dar algumas dicas para os irmãos, de como nós podemos nos preparar para enfrentar mudanças quando elas acontecer. E a primeira forma que você precisa, você pode ir mudando, tá, Aline? Eita, essa Aline é demais, isso é show de bola. A primeira coisa que você tem que estar preparado é na
mente. Esteja preparado para o imprevisível. Imprevisível. É óbvio que se fosse previsível, você já se preparava, não é? Alguém espera quando vai ser assaltado? Alguém espera quando vai receber uma notícia ruim? Alguém espera quando alguém vai morrer? Não, né? Ninguém espera. Ninguém tem lá, como no manifesto, a data da morte, né? Ninguém tem, quer dizer, nós temos, mas não sabemos. Daniela, depois a gente não tem aquela conversa, tá? A Denise e o Breno trabalharam ontem, mas a gente explica aí. Ninguém sabe. E o problema é que nós não nos preparamos. Eu postei uma vez no grupo, eu acho muito interessante, os jovens principalmente, quem está em questão de carreira, que vai começar a carreira, você tem que ter um mapa mental. Mapa mental, ele funciona para tudo que é situação. Então, por exemplo, fecha os seus olhos, Júlia. Se de repente acabar a luz e não tiver energia e começar a pegar fogo, você vai sair por onde aqui na igreja? Da direita? Do fundo ou do meio? Isso já está visualizado na sua cabeça? Você já sabe para onde você vai? Ponto. Isso é um mapa mental. Por isso que as empresas têm a turma da brigada de incêndio e fazem treinamentos, porque essa turma já está com o mapa mental da rota de fuga, de sair, e vai conduzir você para isso. Eu estava lendo um livro, se eu não me engano, eu coloquei no grupo da liderança e falei sobre o mapa mental, um artigo, um capítulo de um livro que eu li, em que ele fala sobre o mapa mental e como isso foi determinante para que vocês lembram um voo da Air France que saiu do Rio de Janeiro em rumo a Paris e caiu lá na região do Pernambuco ali para cima? Isso foi, acho que uns 10 anos já. Como não ter um mapa mental fez com que piloto e o copiloto se perdessem nas informações que chegaram e foi um ponto determinante para o avião cair. Por quê? Porque eles estavam num momento de repouso, de sono, e aí tem toda uma estatística que mostra que quando você acorda muito rápido, a sua mente até começar a processar tudo de novo, isso leva um tempo. E o avião estava entrando em pane lá no piloto automático, e eles tiveram que entrar no circuito, e as coisas estavam, porque depois o que eles fizeram? Eles foram ouvir o som da caixa preta, da fala deles com as informações dos instrumentos. E quem estava analisando falou assim, mas a informação estava na frente dele, por que não tomaram a decisão? Porque eles congelaram, diante do desespero, e de não ter um mapa mental do que fazer em situações assim. Na verdade eles tinham que ter feito uma outra coisa, foram mais para cima, foram não sei o que, quando o avião veio ele foi. Aí ele conta outra história, diferentemente de uma enfermeira, de um hospital, em que um bebê recém-nascido, fizeram toda a bateria de exames dela, e a bateria de exames do bebê estava tudo em ordem. Ou seja, você vai contra um exame, você vai contra o resultado de um exame, estava tudo em ordem, e o menino estava com uma cor que não deveria estar, e as enfermeiras de plantão ali, olhou, está normal, porque os exames deram tudo normal, e aquela enfermeira experiente, quando viu o bebê daquele jeito ali, o mapa mental dela já ativou, porque ela já tinha passado por aquela circunstância, já tinha visto aquilo de novo, falou assim, isso aqui é isso, pega esse bebê, leva agora lá, acho que o bebê estava saturado, eu não sei a informação correta, eu sei que se não tivesse tomado essa medida, aquela criança tinha morrido, e o que salvou foi aquela enfermeira ter tido o mapa mental de uma situação que ela tinha que viver, já tinha vivenciado e ter aplicado ali. Pesquise sobre mapas mentais, eu vou depois pôr no grupo de novo esse artigo, eu penso que vale a pena, viu jovenzinhos, isso numa carreira é importante, você conversar com um entrevistador, você tem que ter um mapa mental da sua carreira, das suas qualidades, né? Depois vocês vão aprender sobre isso. Por que isso é importante? Porque quando acontecer uma situação que você não está prevendo, você já tem na cabeça o que você vai fazer, você já tem uma ideia de que caminho você vai seguir, você já tem uma
preparação. Então você tem que ter em mente que imprevistos vão acontecer. Se você ficar desempregado hoje, você já tem uma ideia do que você vai fazer? Tem que pensar sobre isso. Se alguém vier a faltar na sua família, você já tem uma ideia do que você vai fazer? E aí, irmãos, eu entendo, é um assunto, mas nós temos que pensar sobre essas coisas. Porque as pessoas morrem, as pessoas partem, e ninguém avisa que vai morrer. Ninguém avisa. Você tem que ter uma preparação. Você tem que saber quais são os passos, quais são as etapas. Você tem que estar preparado para uma série de coisas. Né? Às vezes a gente se acomoda de tal forma na nossa carreira, no seu emprego, está muitos anos lá, que você não se imagina que você vai sair de lá. Está tudo bem, você está igual o bebezinho na barriga, confortavelmente. Até que de repente a sua empresa é vendida, até que de repente aquele gestor que era morre ou vai embora. Entra um outro gestor, começam mudanças, e aí chamam você para conversar, você não se adequa, você não é isso, você não se atualiza. Obrigado pelo seu tempo de serviço, nós estamos vivendo um novo tempo que você não se enquadra, e aí? Se isso acontecer com você, e você acha que não pode acontecer com você, você tem que ter um mapa mental, o que eu vou fazer? Ou então, antes que isso aconteça, deixa eu já me preparar, deixa eu me qualificar, deixa eu estudar, deixa eu ver outras opções, que são outros pontos que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o primeiro lugar que você tem que estar preparado para uma mudança é na sua mente, porque ela pode acontecer. Vai acontecer, Por exemplo, a Márcia ainda está, já despachou 2, falta 1, Mas quando o último foi embora, qual é o famoso sentimento que afeta pais que mandam os filhos embora, que casou? Você do quê? É a síndrome do ninho vazio, Ela vai olhar, só sobrou o belo, olha que coisa tenebrosa. E sobrou o que mais come, o que mais dá trabalho, o que mais dá despesa lá. Está quase voltando os filhos, manda você embora. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu conheço casos de relacionamentos conjugais mal resolvidos, em que uma das partes entra em desespero quando isso acontece. Por quê? Porque se escondeu e se segurou a vida inteira nos filhos, e agora que os filhos foram embora, sobrou aquele parceiro, aquela parceira que não goza de um bom relacionamento e entra numa depressão profunda, não só pela partida dos filhos. E é uma coisa que muda, da mesma forma que para os meninos que casaram e agora estão tendo as suas vidas, a Yara está experimentando isso recentemente, de uma mudança na vida dela, também é para os pais quando o filho for embora. E foi embora. E você tem que estar preparado para esse momento, Eu brinco, Sofia não vai casar, que não sei o quê, que já estou aprendendo aula de estilingue, não sei o quê, de tiro não, porque é muito pesado, falar de tiro e tal, mas, enfim. Mas eu falo isso brincando, mas eu sei que é inevitável. Ela hoje, eu tenho até gravado, eu não vou casar não, pai, eu já gravei, já era. Quando começar lá na adolescência, começar com grau, eu falo, não, você gravou, e eu vou falar, a palavra do crente tem que ser sim, sim, não é? Mas, brincadeiras à parte, eu sei que isso é inevitável, e hoje eu oro para Deus preparar um homem para minha filha, um servo dele, um homem trabalhador, de caráter, família, que vai cuidar dela, que vai constituir uma família com ela. Eu já oro, já preparo, porque é uma mudança que vai chegar na minha vida, não agora, mas vai chegar, vai acontecer, Então nós temos que trabalhar isso, porque estamos sujeitos a isso. Segunda coisa para você pensar, nunca guarde os ovos numa cesta só, Isso é um princípio corporativo de que em congressos, conferências, nunca a diretoria de uma mesma empresa vai no mesmo voo. Por questões óbvias, se o avião cai, morreu a liderança inteira da empresa. Eles sempre fracionam. Nunca deixe toda a sua poupança num único banco. Você conseguiu com muito esforço guardar 20 milzinho reais, deixa 10 num banco, 10 no outro, porque se aquele banco quebrar, você tem a metade no outro banco. Nunca aposte a sua amizade, o seu relacionamento numa única pessoa, numa única só, porque se aquela pessoa trair você, você fica sem chão.
Tem pessoas que são assim, não enxerga mais nada, mais ninguém, ignora tudo e todos. A Sofia, a criança é assim, né? A Sofia estava isso, pegou uma amiga lá da escola, que era só ela, pá, né? E eu falei, a Agatha falou com ela, falou assim, você não pode agir assim, porque se essa menina for embora, se essa menina de repente começar a falar mal de você, se essa menina, você tem outros amigos, você tem outras crianças lá na igreja, você tem que dar atenção igual para todo mundo. Então, na sua vida, de uma forma geral, se você está concentrando a atenção num ponto apenas, reveja isso. Porque se vier uma mudança, você pode ter um problema sério. Na sua carreira, não deixe que as cestas, os ovos fiquem numa única cesta, porque se a cesta cair, quebra todos os ovos. Terceiro, flexibilidade e adaptabilidade são imprescindíveis para encarar as mudanças. Tem pessoas que são duras na queda. Não, isso eu não aceito não. Não sei o que, né? Eu lembro na história da igreja, na minha época de infância, por exemplo, que aquilo ali era um instrumento do demônio. Bateria na igreja? Mas nem pensar. Guitarra assim, vixe. Não, é do diabo. Aí a igreja colocou uma bateria, tinha um tal de Robertinho lá, que era baixinho, e era aquela época que tudo chocava, e ele tinha um cabelão, sabe? Aquele cabelão assim grandão, tal. E as menininhas, ai, Robertinho, ai. E os caras ficavam com nervoso aquele Robertinho, né? Não é que no primeiro retiro, juro, pegamos ele, demos um pau nele assim, e bem-vindo Robertinho, aí toma, demos um batizão, um homem na lama lá. E ele quando ia tocar a bateria, mas ele era enjoado e fazia... Eu vejo a Yaya, era quase no cemitério, ela ficava com classe, categoria e tal, ele já rebolava a bateria, né? E as meninas louvando e chorando, e achavam que era por Jesus, não, era pelo Robertinho. Bem assim. Aí o pastor, né, via que dava ordem para o Ministério do Louvor, aí é engraçado, nosso louvor é uma benção, porque o pessoal do louvor, acabava o louvor, ficava lá fora conversando, e o culto rolando, o pastor pregando, e o pessoal, olha, tá, que coisa de doido. Aí o pastor mandou arrancar a bateria, comprou uma bateria eletrônica, que era uma ofensa, na caixa de sapato assim, ó. Aí fui eu tocar a bateria eletrônica lá, era 5 botãozinhos assim, o tom lá, não era essas baterias modernas que você tem hoje da Roland, não, era uma caixinha mesmo. Mas depois a igreja entrou nos eixos, o pessoal nem entendeu, foi adaptando, né? Trouxe a bateria, colocou os outros instrumentos, palmas. Vixe, se eu batesse palma para Jesus, depois louvor igual vocês aqui, assembleia extraordinária na hora, para a exclusão de todo mundo. Mas pastor, não vai sobrar ninguém, então volta todo mundo, mas pede perdão, não vai fazer mais isso não. Tempos terríveis que a gente vivia, de uma mentalidade que foi preciso se adaptar. Óbvio, né, a galera, os jovens não tinha muita noção, né, aí era aquela coisa, que você deixa tanto preso, que depois quando solta, vai que vai, né. Já quer fazer louvor com samba, aí você brinca mesmo, né, com os mais velhos, e precisa ter equilíbrio, né. Mas nós precisamos ser flexíveis, né. Pais de adolescentes, vai uma regra aqui para você. Você quer manter seu filho ali na adolescência, a flexibilidade tem que fazer parte da sua vida. Não dá para você levar a ferro e fogo com o seu filho adolescente como você fazia na infância dele. Não dá. Adolescência é o momento em que os pais mais precisam negociar com os seus filhos. Negociar. Hã? Mas é. A juventude, você não negocia mais, você aconselha. Seu filho fez 18 anos, ele pode ir embora de casa, irmãos? Pode ou não pode? Pode. Problema dele. Se ele quiser pegar a malinha dele e vazar, depois te mandar uma carta, ele pode fazer isso. Ele é dono do nariz dele, você gostando ou não. A juventude não é uma fase mais de negociar, é uma fase de aconselhar. E não adianta ficar o que você tinha que ter feito lá para trás, por isso que agora é hora de plantar na vida das crianças e adolescentes. Mas tem que negociar. Um diácono meu veio todo frustrado, não daquela igreja, do outro ministério, que a filha dele estava namorando um rapaz que não era da igreja. Triste.
que eu faço, pastor? Eu falei assim, como é que está o namoro? Como é que é o rapaz? Não, o rapaz é um bom rapaz, é trabalhador, ela gosta muito dele, gosta dela. Eu falei assim, você tem um problema aí, que agora não adianta você querer. Ela foi namorar um rapaz não crente, não cristão, não cabe agora a gente ficar por quê, tá? Ponto, ela está namorando, esse é o fato. Se você proibir ela de namorar, ela vai continuar namorando com ele ou não? Ela vai namorar escondido ou não? Vai. Então, é mais fácil agora você negociar com ela e ter o seu problema junto debaixo dos seus olhos do que você espantar ela para fora e acontecer coisa pior. Então, joga limpo com ela. Não era o que eu queria para você, mas você está namorando, só que tem regras aqui, vai ser assim, vai ser assado, namoro aqui dentro de casa, não quero isso, não quero aquilo, tal horário, pá. E o resto, meu irmão, é joelho no chão e oração, porque você não tem mais nada o que fazer, porque do que você fizer, você vai perder, porque é assim. É assim. Não, e ele atendeu meu conselho. Mas se ele fosse irredutível, você não vai ver mais esse cara, você não vai fazer mais isso. O que aconteceu com essa moça? O que a história nos diz de um adolescente que está apaixonado? Pula muro, sai para da cama, sai não sei o que. Não é assim? E daí vai ficar para pior, porque enquanto for aquela apaixonite de adolescente, está debaixo da sua cara, beleza, mas não estou dizendo que seu filho tem que namorar. Viu os adolescentes aqui? Eu não estou contando essa história, eu vou começar a namorar. Não, não é isso não. Obedeça os seus pais. Viu? Vai bancar o rebelde aí que o couro come lá de cima. O Senhor manda um anjo com um rei aí, ó, vem nas suas costas. Mas estou querendo dizer que nós temos que nos adaptar, temos que estar prontos a isso. Para mim não foi fácil ir morar no interior. É a primeira experiência que eu tenho assim no interior, porque eu morei na capital e grande São Paulo. E o ritmo aqui é outro, a cultura é outra. Você quer ir numa direção, as pessoas estão indo na outra. Eu tive que me adaptar. Ser flexível com um ponto aqui, um ponto ali, um ponto acolá. Quando você é muito duro em algumas coisas, a mudança vai te trazer sofrimentos. Seja flexível. Seja adaptável, entenda que tipo de adaptação você precisa ter com aquela mudança que está se desenhando ou se está sendo imposto a você, né? Quando a Agatha aceitou trabalhar lá em Franca, ela não tinha carta de motorista, e nós conversamos muito, e foi meu papel ter que ir, porque não tem ônibus daqui direto para lá no horário que ela precisa, e eu tinha que levar ela, voltar, no outro dia de manhã pegar, voltar, e era sacrificante, foi uma realidade que nós tivemos, era importante, porque ela estava consolidando a carreira dela já recém-formada, aquela coisa toda. Depois ela tirou a habilitação, eu continuei indo para ela pegar experiência e confiança na estrada. Hoje a bichinha já foi até para São Paulo sozinha, foi e voltou, de boa. Eu seguindo ela no WhatsApp, estava lá na Bahia, eu com aquela bolinha aqui, e ela foi, ó, nota 10 para ela. Teve medo? Teve medo. É uma situação que às vezes, né, desespero, não, pegar isso. Não, se adapte, adeque. Você pegar a pista aqui até o pedágio, volta, depois vai um pouquinho mais para frente, vai até Ribeirão, volta, vai até Franca, volta, depois vai até São Paulo, vai até a Bahia, vai até o norte, vai até onde você quiser. Mas entenda o que está acontecendo. Quarto, entender o tipo de mudança ajudará no processo de adaptação. É provisória? É definitiva? O que é que essa mudança que está se impondo aqui para mim? É por um período de tempo? Qual é esse período de tempo? Ainda é indefinido? Não. É um provisório que vai se tornar definitivo? Entenda, converse com aquilo ali, converse com alguém para te ajudar. Ó, está acontecendo aqui isso, eu estou tendo essa dificuldade para aceitar, tal. Às vezes é o que o Provérbios vai dizer, que na multidão de conselheiros é que há o quê? Sabedoria. Converse com alguém, pergunte para alguém. Entenda de fato o que está se desenhando para você, o que chegou para você, né? Eu estou com um gestor novo lá no trabalho, e ele vem de um laboratório alemão, e lá no trabalho dele, ele estava para ir para a Alemanha, ficaria 1 ano lá. Ele não é casado, mas tem um filho adolescente, só que prometeram para ele uma função gerencial lá na Alemanha. E quando vieram com já tudo pronto, não ia ser essa promoção gerencial, ele ia continuar como coordenador.
E aí ele avaliou, ponderou ficar 1 ano fora do filho e não ter um up na carreira dele e tal, não sei o que. Ele decidiu que não ia aceitar e aceitou o convite da nossa empresa para ir trabalhar. Quando uma mudança vai se instalar em você ou está se desenhando, converse com ela, entenda de fato. Se for definitivo, provavelmente, se for provisório, é mais fácil você aceitar, aguentar aquilo que você não está muito está desgostoso, porque daqui a pouco vai passar. Né? O exemplo, pandemia. Tivemos que ser flexíveis e adaptáveis durante a pandemia, ficar trancados dentro de casa, ficar de quarentena, toda essa história. Tivemos. Agora, visualizávamos num momento assim que isso ia passar, sim, porque a pandemia não é eterna. Não sabíamos quando, mas vai passar. Esse negócio de ficar trancado, ficar, né? E ainda assim, muitas pessoas sofreram muito a parte emocional com relação a isso. Então, é fundamental nós entendermos o processo de mudança. Quinto lugar, e eu acho muito importante, pare de lamentar e chorar por aquilo que foi mudado. É preciso seguir em frente, vire a página e siga. Né? Olha, eu acho que é mentira, não é possível. Mas, Sofia ela assiste uns videozinhos no YouTube lá, e aí hoje eu perdi o sono, fui lá para a sala, fiquei fuçando no YouTube, e falei, vou ver o que minha filha está assistindo. Aí uns vídeos de curiosidade, aí tinha lá as coisas mais estranhas do mundo. Aí passou um cara mais fedido do mundo. Há 60 anos ele não toma banho. E mostrou a foto do homem. A pele dele parecia aquelas peles de elefante, sabe? Grossa. Porque de fato você não toma banho, vai acumulando pele morta, né? Os dentes, aquela coisa assim, né? É que na televisão você não consegue sentir o cheiro, louvado seja Deus por isso, né? Mas, e vivia entre o lixo ali, lá no Irã. E o cara vivia sozinho, dormia num buraco no chão, de terra. E aí contaram a história que ele ficou desse jeito, depois que pediu uma moça em casamento, e a moça disse não para ele. Ah, é? Então agora eu vou viver no fedor. Foi assim que você resolveu o problema dele, né? Mas veja, tem pessoas que com casos semelhantes a esse, uma desilusão, uma situação amorosa, né? Não entende, é lógico, né, irmãos? E aqui, deixa eu explicar. Tudo que você vai viver na sua vida que envolve perda, vai envolver um período chamado luto. Beleza? Então, perdeu seu emprego por culpa sua, perdeu uma promoção, perdeu isso, perdeu aquilo, perdeu um casamento, perdeu alguém querido, vai vir o luto. E o luto não pode ser eterno. E esse luto tem que ter um começo e tem que ter um fim. Você tem que, depois do luto, seguir sua vida. Ok? Tem que seguir sua vida. Tem que aceitar aquilo que aconteceu. O problema é que exatamente o que acontece dentro do luto e os rumos que a sua vida toma depois dele é que diz se você aceitou ou não e como é que está a sua vida com relação. E aí pode ser um perigo, e aí talvez você possa estar precisando de ajuda, como esse homem, por exemplo. Sim, não é fácil, de repente você está apaixonado por alguém, pede em casamento, a pessoa diz um não para você. Igual a torcida do Corinthians, apaixonada pelo Vitor Pereira, disse sim para o Flamengo, trocou, estão lá, né, William, estão lá, né, chorando, tal, não sei o que, né, irmão Luiz, estão lá, tristes. A nossa vida pode acontecer essas coisas. E aí, você vai ficar na sujeira? Você vai se entregar? Você vai acabar para você o mundo, a vida? Não. Vai ficar chorando e lembrando o passado, mas então, aquele tempo bom que eu trabalhava lá, que não sei o quê, que eu era pastor daquela igreja e pá. Não, opa, peraí. Viver o seu luto, segue em frente agora. Para de ficar lamentando, para de ficar não sei o quê. Né? Pais, muitas vezes, que têm vários filhos, perdem um filho, né? Isso são coisas que acontecem. Parou de viver por causa daquele que se foi, mas esquece que ainda tem filhos. É como que se fosse melhor às vezes perder o resto, mas que aquele lá pudesse voltar à vida. Não, opa, espera um pouquinho. Não pode ser assim. Não pode ser desse jeito. Nós temos que absorver o impacto.
E parar de ficar lamentando, chorando, né, daquilo que foi, que não sei o quê, né? Às vezes o seu físico mesmo. Às vezes sofreu uma enfermidade, alguma coisa, ficou mais magro, ficou mais fortinho, seu cabelo ficou branco, caiu o cabelo, né? O Júlio chorar a época que tinha cabelo. Mas o Carlinhos é tudo estiloso, você viu? Raspou o bigode, barbão branco e tal, tá um coroão bonitão, Carlinhos, você vigia. Mas você está entendendo o que eu estou falando? Você sofreu um acidente, né? Perdeu uma mobilidade, perdeu alguma coisa, e você vai ficar chorando. Eu, por exemplo, gostava muito de jogar futebol, tal, mas hoje, por causa do meu quadril, não posso mais jogar bola, né? Tive que encerrar a carreira precocemente, né? A torcida ficou triste. Como assim? E eu vou ter que pôr uma prótese. No final do ano que vem, eu vou pôr uma prótese. E vou ter que lidar com isso. E agora eu vou ficar chorando. Por que o senhor não me cura? Segue a vida. Vamos embora, vamos se adaptar, vamos ver. E para de ficar reclamando. Muitas pessoas perdem a bênção, porque se tem uma coisa que Deus não se agrada é murmuração, reclamação, diante daquilo que está se desenhando. E por último, encare mudanças como oportunidades. Meu irmão, minha irmã, se Deus está no controle da sua vida, eventual mudança que venha a se apresentar a você, pode ter a participação direta de Deus ou indireta em termos de permissão. O fato é que Deus não está alheio. Você vê, quando eu já contei isso aqui, quando nós viemos aceitar o convite de pastorear aqui, a Ágata estava há 1 ano de se formar. Ao aceitar o convite e vir para cá, entendemos que tinha faculdade aqui e tudo mais, só que a mudança de curso, de grade, fez com que ela tivesse que estudar mais outro ano. É uma mudança? É uma mudança. Cabia eu ficar lamentando? Reclamando? Não. Entendi que Deus tinha que vir para... Entendemos? Então vamos embora, o Senhor vai... Meu assim, se vira. Nós viemos porque o Senhor mandou. E temos vivido momentos abençoados aqui, pelas oportunidades que surgiram para nós aqui, em vários aspectos da nossa vida, por terem aceitado essa mudança. Então não olhe a mudança como uma situação, como o fim da linha. Olhe como uma oportunidade. Teve alguma coisa que aconteceu na sua vida, olhe o copo meio cheio, não meio vazio. O que eu posso extrair de bom nisso aqui? O que eu vou ver de bom nisso aqui? Óbvio que pode ter situações que você não vai conseguir ver. Peça ao Senhor para te mostrar. Peça para o Senhor para revelar a você. Mas quando você muda a sua perspectiva e começa a olhar as mudanças como oportunidade, o seu ânimo muda e a forma como que você vai encarar as coisas na vida muda também, né? Se você vai como aquela hiena, né? A hiena hard, né? Ó dia, ó azar, ó céu, isso não vai dar certo, né? Qual é a chance de dar errado, abençoado? Mas é enorme. Então muda um pouco a perspectiva, né? John F. Kennedy disse: a mudança é a lei da vida. E aqueles que confiam somente no passado ou no presente estão destinados a perder o futuro. Esteja pronto para encarar mudanças. George Shaw: é impossível progredir sem mudança, e aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. E tem de fato pessoas que pararam no tempo. E eu fico triste de ver pessoas assim, parou no tempo. Não evoluem, não crescem, não avançam, porque de fato estão alheios e avessos a mudanças. A vida não tem controle remoto, você tem que levantar e mudar, né? Hoje a gente está muito preso na Netflix, até pelo celular, se for o caso, você consegue controlar a casa inteira, né? Mas na vida real, não há controle remoto, você tem que estar em movimento, você tem que fazer a coisa acontecer. As pessoas que querem mudar, nunca são felizes. Essa frase aqui do L. Hartley de fato me deixou
pensativo, porque é uma grande verdade. E às vezes, no primeiro momento, você vai até pensar contra a mudança. Então, mas eu não vou ser feliz, então eu não vou mudar. Mas não é o que ele está dizendo. As pessoas que querem mudar. Por quê? Porque querer uma mudança traz uma crise. Sim ou não? Quero emagrecer, perder 15 quilos. Qual é a crise que você vai viver para cumprir isso? Dieta, academia, não sei o que, alimentação, aquela coisa, suor, levanta peso, puxa. Mas e depois que você chega no seu objetivo, você fica feliz ou não? Fica feliz. Você quer lá aquele emprego para ganhar, você quer passar num concurso, a Prefeitura de Batatais aí soltou um concurso, aí você quer passar num concurso tal, fazendo, qual é o preço que você vai ter que pagar por isso? Vou ter que estudar, fazer curso, acordar mais cedo tal. Você fica feliz com isso? Não. Gera uma crise? Gera. Nunca vai ser feliz. Sempre que você entender que há uma mudança, alguma coisa para acontecer, isso vai gerar uma crise, isso não vai trazer felicidade. Mas depois que você encarar e for, o resultado é alegria, né? O resultado é satisfação, de você ter conseguido, ter conquistado aquilo que com muito suor, com muito preço, muito sacrifício, você pagou, muitas horas mal dormidas, muito choro, muita situação ali que só você e Deus muitas vezes sabe, né, dona Mayra? Ela sabe o que eu estou falando. Ali, ó, pedagoga, formada, vai se formar ainda, né? Mas já está quase lá, sacrifício ali. Pegou o Daniel para ensinar ele de novo português e matemática lá. Ele foi um bom aluno? Não? Depois você me mostra as notas dele, hein? Quero ver, hein? Ficou de recuperação? Não? Ele deve ter ficado de recuperação só para ficar mais uma semana com a professora, né, Daniel? Te falo. Hã? Foi lá por aí? Daniel. Ele é não teve lá no carrossel que se apaixonava pela professora Helena, né? Foi ele. Você vai passar ele? Olha que folgada. Mas quando tomou a decisão de ir por esse caminho, teve uma crise. Talvez duvidou se estava no lugar, na hora certa ou não, se estava no caminho certo ou não, se deveria continuar ou não. Posso dizer que trouxe felicidade? Não. Porque você está no processo, mas depois você vai ser feliz, de você estar no local que você quer, e assim por diante. Pensem sobre isso, irmãos, né? Essas são algumas dicas que eu queria deixar para você, na sua vida pessoal, sobre mudança. Às vezes eu vejo muitas pessoas numa profunda infelicidade, né? E é muito interessante porque cada pessoa tem a sua história, e aí você começa a ouvir as histórias das pessoas, as histórias que elas contam, e aí você pega lá, né, o fio da meada, o pulo do gato, e em alguns casos, parte daquela tristeza, parte daquela situação, está porque não aceita uma mudança que se instalou na sua vida. Ela ficou parada, ficou travada, e não se adaptou, não foi flexível, não estava preparada para aquilo que aconteceu. E aqui na verdade é mais para que você desfrute da vida e da plenitude que ela tem para você, da bênção de Deus, porque as mudanças vão acontecer. As mudanças não pedem licença para chegar na sua vida, elas acontecem. Pode ser que amanhã você tenha o resultado de alguma mudança. Como você vai se comportar diante disso? Aqui estamos sempre abertos para conversar. Procure alguém para você conversar diante de uma mudança, de uma situação que você não está muito aceitando, que você não está, ou que você está pensando, ou que está se impondo, o que você acha, tal. Porque às vezes as pessoas podem trazer luz a você numa situação que você não estava pensando. Não se isole, busque sempre ajuda nisso, em nome de Jesus. Amém?